Olá. Hoje um bate-papo com roteiristas premiadas no Cabire ano passado. Deixa eu colocar aqui. Oiê, Rafaela já tá aí. Gautier acabou de entrar. Vou só colocar aqui no bate-papo com roteiristas premiadas. Para quem entrar no meio do caminho, saber do que a gente tá, quem que tá aqui, do que a gente tá falando. No Cabiria 2019. Gente, nós vamos começar. A gente vai começar a conversar com a Gautier primeiro. E depois de uma meia horinha a gente conversa com a Gautier e eu chamo a Rafaela, tá bom? Vamos lá. Gautier. Vamos chamar o pessoal aí, vamos ver se entra mais gente para essa conversa. Afinal, a gente abriu inscrição essa semana e imagino que é sempre interessante, né? De poder conversar com quem... Olá! Oi. Tudo bom, Gautier? Olha só, gente. Eu aqui falando sem ninguém escutar. Eu tava te escutando. Ah, então, beleza, que bom, menos mal. E aí, Gautier, tudo bem? Tudo ótimo. E contigo, Marília? Tudo ótimo nesse nosso possível ótimo, né? Sim. Eu vou te apresentar aqui, porque eu me dei conta que eu esqueço de apresentar as pessoas e apresento de uma maneira assim muito jogada. E é importante a gente falar direitinho quem que tá aqui com a gente. Então, para o pessoal que está entrando aqui agora, a gente está fazendo um bate-papo com as roteiristas do Cabire, que ganharam o Cabire 2019. A gente começa a conversar com a Gautier Lee. A Gautier Lee, minha colinha, é roteirista, diretora e crítica de cinema. Em 2019 foi semifinalista do FRAP e vencedora do Prêmio Cabiria, com o piloto da série Post-Motherhood Sisters, escritora originalmente em inglês. Também participou do Laboratório de Narrativas Negras da FLUP, o projeto que tornou-se um longa-metragem também escrito em língua inglesa. Em 2020, dirigiu seu segundo curta, 188. Atualmente está desenvolvendo um curta documental e trabalha na sala de roteiro de uma série infantil de animação. Essa é a Gautier e muito mais. Isso. Ela vai contando pra gente aí. Bem-vinda, Gautier. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar hoje e o tempo é seu para você compartilhar com a gente as suas experiências como roteirista. Eu sou de Angra dos Reis, no interior do Rio. Eu me mudei para Porto Alegre em 2014 e fiz cinema na PUC de Porto Alegre. Depois da faculdade, teve aquele período em que você deixa de ser estudante e começa a ser um desempregado, que é bem difícil. E aí eu trabalhei em alguns curtas, ajudei num longa-metragem dos meus calouros da faculdade, trabalhei como assistente de montagem, assistente de arte, e aí eu me decepcionei com, com a montagem, fiquei bem triste e decidi voltar a focar no roteiro, que era a minha paixão maior. E aí isso foi no ano passado que eu decidi fazer essa mudança. E eu já tinha a história do piloto que eu enviei para o Cabiria, já tinha ela meio desenvolvida. E aí eu vi as inscrições para o Frapa e vi que existia o Cabiria, que eu não conhecia ainda na época. Ah, olha só. Sim, e aí eu achei muito incrível, porque eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava escrevendo. Poxa, é um prêmio para premiar mulheres que escrevem sobre mulheres. Eu pensei, putz, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. E foi bem interessante, porque eu comecei a escrever já tendo o Kabir em mente. E aí tinha algumas vezes que eu tava ali escrevendo, pera, mas não tem nenhum motivo para esse personagem ser um homem, tipo, não faz sentido. Então eu posso deixar todos os personagens sendo mulheres, exceto o único personagem que eu preciso que seja um homem.
E aí eu escrevi o piloto, enviei para o Frapa, que aí acabou enviando para o Cabiria. Eu ia enviar para mais alguns festivais, mas faltou o orçamento. E, e aí depois disso eu fui fazer o Laboratório de Narrativas Negras da FLUP, com um projeto também que eu tinha há uns anos já, que eu vinha imaginando, mas nunca tinha desenvolvido. E daí eu desenvolvi ele no laboratório da FLUP. Me estressei muito, escrevi um argumento, chorei. Depois joguei tudo fora e comecei do zero. E aí escrevi o longa baseado nesse argumento, nesse começo de quarentena. Eu tenho uma pergunta para você já. Como é que é essa história de escrever em inglês? Por quê? Como? Por que essa decisão? O que ter um roteiro escrito em inglês te trouxe? Me conta um pouco sobre isso. É simplesmente por praticidade. No ano passado, quando eu escrevi o PMS, eu queria enviar ele para o Frapa e o Frapa aceita roteiros em inglês. E eu queria enviar para outros concursos fora do país, que também aceitam roteiros em inglês. Então eu pensei, não faz sentido eu escrever em português e depois ter que traduzir para mandar para fora, sendo que o Frapa já aceita em inglês. Então foi só Uhum. por preguiça mesmo de fazer o mesmo trabalho duas vezes. Mas então, se você já estava ligado nesses concursos que tem fora do Brasil, Sim. e você participou de algum evento recentemente que eu vi seus compartilhamentos de experiências com vários roteiristas super experientes. Eu queria saber um pouquinho mais dessa história também. Sim, o evento que eu participei foi o Screencraft Summit, que era um evento que ia rolar presencialmente. Eu não lembro se era em Chicago ou se era em Denver. E por causa do coronavírus não pôde acontecer, o que para mim foi ótimo, porque eles decidiram fazer a versão online. E aí eu recebi um e-mail, eu não lembro qual era o título do e-mail, mas me chamou a atenção porque eu me inscrevo em várias newsletters de tudo relacionado a cinema, roteiro, então minha caixa de entrada está sempre lotada. E geralmente eu nunca excluo, mas eu vou abrindo porque me incomoda ver que o e-mail não tá lido. E esse me chamou a atenção. Eu, não, pera, o que que é isso? E aí eu fui olhar o que que era, e era o evento que ia acontecer online. Eu só corri para me inscrever, catei cartão de crédito para pagar. E foi tipo, foi bem. Não tinha planejado e fiquei feliz dele ter acontecido online, porque não tinha condições de eu ir para fora só para ir num evento de um dia. E foi muito incrível, Uhum, porque eram vários roteiristas que escreveram coisas que eu adoro, a roteirista de Divertidamente, Capitã Marvel, Parks and Recreation, Empire. Então, muitas pessoas incríveis, e no meio do dia de palestras, eles soltaram a notícia que ia ter um convidado surpresa. E eu tava tipo, cara, mas tem até o roteirista de Infiltrado na Clã, de Star Wars, tipo, melhor do que isso pra mim só a Shonda Rhimes. Se for menos do que a Shonda Rhimes, eu não fico impressionada. E aí era o J.J. Abrams e eu fiquei impressionada. Fiquei muito impressionada e nossa, foi muito incrível. Eu aprendi muita coisa, foi muito fortalecedor, ainda mais em tempos de pandemia, saber que profissionais que têm uma experiência muito grande e que eu admiro bastante, que eles pensam coisas parecidas com as que eu penso. Então foi como uma certeza de que, ok, eu posso não ter essa experiência ainda, mas eu tô no caminho. e incrível, incrível. E para quem está assistindo a gente aqui, tá no Medium? Onde é que a gente Tá no pode ler, Medium. sei lá? Tá. Tá. Procurem lá. Depois, coloca pra gente o link nos comentários no final, Uhum. para o pessoal acessar, tá, Gautier? Acho que vai ter gente curiosa aí para ler esses relatos. Você já tinha feito live, Gautier? Não. Não, só Não tá reuniões nervosa, por não, né? Skype. Nossa, eu tô me suando todinho.
É só o começo, depois você vai ficar, ó, acostumada. Eu também ficava desesperada no comecinho. Mas você vai tirar de letra, porque eu tenho certeza que você vai aparecer outros convites aí para te escutar. É, Tomara. e eu queria que você falasse também da perspectiva de uma roteirista negra, é, sobre o que que você tem acompanhado, é, de ações, de iniciativas que estão dando visibilidade para mulheres negras no cinema, mulheres negras roteiristas. Eu conheço um coletivo que é o Griotes, mas eu sei que existem outros grupos de mulheres pretas roteiristas, e queria te escutar um pouco desse lugar, desse olhar, que eu confesso que eu fico até com vergonha, que até o ano passado eu não dava a devida atenção a essa questão da representatividade da mulher negra. Apesar da gente sempre fazer alguma coisa, como inscrições, oferecer bolsa, oferecer desconto em inscrição, eu cheguei à conclusão que tudo era muito pouco. Chegamos, né, a Vânia comigo, e foi muito importante para a gente estar tendo a possibilidade de ver e conversar com essas mulheres todas. Então, enfim, tô falando pra caramba e eu quero te escutar sobre isso. Existem diversas iniciativas pelo país inteiro e é diferente, obviamente, do que as iniciativas que visam mulheres numa forma geral, sem um recorte de raça ou de sexualidade. E muitas vezes o movimento negro dentro do cinema, para a gente é mais difícil fazer o recorte de gênero, porque não é como se os homens negros estivessem, nossa, super acima da gente, super opressores. Não, não é assim. Então, no, eu me formei em Porto Alegre, agora eu me dividia, né, antes do corona, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, eu faço parte de um coletivo de profissionais negros do audiovisual, o coletivo Macumba Lab. A gente tem atuado desde 2018 e é um coletivo muito importante porque é um lugar de afeto, de carinho, de desabafo, de segurança e que muitas vezes a gente não encontra enquanto profissionais do audiovisual, sabe? E tem o Griotes também, eu conheci porque eles compartilharam um dos textos que eu escrevi, o que era com a Wendy Calhoun, que é roteirista, foi roteirista de Empire, e foi a única mulher negra do Screencraft Summit que deu uma palestra. Tem. Opa! Eu sei que existem mais alguns, Voltou. eu sei que existem mais alguns, eu acompanho alguns pelas redes que focam não só na questão racial, mas também em questões de identidade de gênero e sexualidade. Tem surgido um movimento bem legal de inserir mais pessoas negras, mais pessoas trans no audiovisual, de difundir conhecimento e profissionalizar essas pessoas para que essa desculpa de eu não contrato porque não tem, ela é velha e ela é ultrapassada e ela é preguiçosa. Então, a gente não necessariamente eu, mas diversas pessoas do Brasil inteiro estão se movimentando para profissionalizar e ajudar essas pessoas a abrirem seus caminhos, a trilharem um caminho profissional com dignidade e com respeito. Ainda está começando, ainda tem um longo caminho pela frente, mas a gente está indo e, olha, quem não concordar vai ter que sair da frente, porque a gente vai passar como um rolo compressor. Apenas isso. É, é. Tá? Eu
É maravilhoso, assim, estou muito contente de todos esses encontros. É, e espero que a gente consiga contribuir um pouco mais com o Cabir. Esse ano, não sei se você chegou a ver, Gautier, a gente está oferecendo gratuidade nas inscrições para mulheres negras, indígenas e trans. Não tem que comprovar nada, não tem que, enfim, não tem que. É uma simples inscrição com alguns dados para a gente poder ter informações, e é isso, pronto. Você se autodeclarou, você tem essa gratuidade. E, além disso, a gente está ainda pensando o Cabiria Festival, e uma das ideias é a gente ter uma cota, não sei se tem melhor nome para isso, mas de programação para filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. De garantir que uma determinada quantidade de filmes, apesar de que tá tão fácil encontrar filmes dirigidos por mulheres negras Sim. incríveis, que eu acho que nem vai ser uma grande dificuldade, mas são pequenos passos que a gente está dando, e é sempre bom escutar e ver que outras maneiras que a gente pode contribuir. Infelizmente, a gente ainda está muito passinho de formiga. Mas eu vou te contar que você ter ganhado o ano passado foi incrível. Eu li o seu roteiro, porque eu estava na comissão de seleção do Frapa, eu não estava na do Cabiria, mas eu estava na do Frapa, e eu gostei muito, enfim, quando eu vi o resultado do júri que você tinha ganhado, eu falei, ai, que incrível. O roteiro é excelente. E, finalmente, pela primeira vez, o Cabiria premiou uma mulher negra, né? Isso depois de 4 anos. E eu, de novo, estou aqui falando pra caramba. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Estou vendo aqui nos comentários. Ah, claro, óbvio. Ana, lembrando aqui, para você falar um pouco do seu projeto, do PMS. A Carol apareceu aqui, fui júri e sou fã do roteiro da Gautier. Então, conta pra gente, o que você puder contar, claro, do seu projeto. É um projeto que ele surgiu, acho que em 2015, mais ou menos, através de um post no Facebook de uma mina negra que ela estava, acho que ela estava tomando conta da enteada dela, e as pessoas ficaram super surpresas, tipo, nossa, mas você cuida da sua enteada? Tipo, ela é filha do seu marido com a ex dele? Você gosta dela? E era tipo uma criança de 12 anos. E ela falou, gente, gosto até porque ela é irmã do meu filho, né? Não tem motivos para eu não gostar da criança. E a partir disso eu comecei a questionar essas relações femininas que existem, que são estereotipadas, às vezes até por algumas mulheres. E comecei a questionar muitas coisas da maternidade. E eu tenho muitas amigas que são mães. E aí eu comecei a conversar com várias delas e eu ouvia as histórias e eu ficava tipo, gente, eu não acredito no que eu tô ouvindo porque ou era muito incrível ou era muito absurdo. E aí eu pensei, tá, vou escrever um roteiro sobre isso, sobre mulheres que não têm nada em comum, mas elas são melhores amigas e elas têm filhas com o mesmo cara. É o único ponto em comum delas. E aí eu comecei a conversar ainda mais com as minhas amigas que são mães. Eu entrevistei algumas mães, fiz uma chamada no Facebook. Gente, marca aqui todas as mães gestantes que vocês conhecem e que eu quero dar uma conversada. Conversei com gente do Brasil todo, conversei com algumas mães fora do Brasil também. E reuni esse material e escrevi o roteiro. A versão que você e a Carol leram é o primeiro tratamento que eu fiz ali, nervosíssimo, em uma semana para enviar para o Frapa. Escrevi o roteiro e agora tenho trabalhado no projeto desde o Cabiria, que me deu uma força de continuar trabalhando nessa história. E é isso, estou desenvolvendo ele e estou desenvolvendo alguns outros projetos também. E você sempre pensou essa história como uma série? Você sempre teve esse desejo de que fosse uma série? Sim, é que eu gosto muito mais de séries do que de longas.
Talvez algumas pessoas me apedrejem por isso, mas eu sou fissurada por séries. Eu acho incrível você passar anos contando uma história e ela não se tornar cansativa, sabe? Eu acho, eu acho isso muito legal. Óbvio que os longas têm seu valor. Esse ano eu escrevi o meu primeiro longa e para mim é mais difícil. Eu me sinto muito mais confortável escrevendo séries do que escrevendo longas. Então, essa ideia em particular, ela sempre foi uma série, porque eu quero explorar o universo da maternidade com ela, e é um universo muito amplo para eu explorar em 2 horas de filme. Então, eu queria só uns 5 anos. São 5 anos maravilhosos. Gente, só 5 anos. Não tem efeitos especiais. Vai sair muito mais barato do que Star Wars. E você continua tendo esse roteiro só em inglês? Por enquanto, sim, eu tenho que parar para traduzir ele, mas eu estou escrevendo outras coisas, então fica difícil parar para fazer essa função, sabe? Mas é algo que Uhum. eu vou fazer, acho que ainda nessa quarentena. Olha só. Então, essa quarentena, em tese, é para ser produtiva, né? É, e tudo bem se não Mas, for. e por isso que veio em tese, porque tem gente que tá se sentindo muito pressionado e aí que tá produzindo menos ainda, né? Tem esse Sim, lado. E falando em produção, os comentários estão ótimos aqui, não sei se você está acompanhando. estou. É, falando em produtividade, eu queria saber quais são os seus hábitos de escrita. Como você tem algum tipo de rotina, ritual? Como é que você faz para conseguir, né? Eu vou usar uma expressão criada bom, eu escutei da Letícia Bulhões Padilha, que é como que você assegura as suas horas bunda escrevendo o material né, da vez, né? Seja série, seja longa. Como é que você consegue ali, ó, sentar a bunda na cadeira e ter essa disciplina, né? Que muitas vezes é um problema para muita gente. Eu vou me colocar aí total Uhum. entre essas pessoas e tô aqui super curiosa para te escutar. O meu processo, ele precisa de muito aperfeiçoamento, porque no momento eu tenho um prazo para entregar, então eu vou fazer na última semana no meio de lágrimas. E é, Ah, não, 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 Gatinha, achei que você me infelizmente, falava. olha, infelizmente é esse, mas eu tô tentando mudar isso, eu tô trabalhando para mudar isso, e o que eu tenho feito é eu tenho diversas coisas para escrever. Eu tenho os textos no Medium para escrever, inclusive estou devendo 2. Algum dia vai sair. Eu tenho um piloto para terminar de escrever. Eu estou em pós-produção do meu curto, então eu tenho que estar sempre reassistindo. E eu trabalho na sala de roteiro da série de animação, então é muita coisa para escrever. O que eu faço é eu procrastino com um fazendo o outro. Então, tipo, não tô afim de escrever o roteiro, então eu vou escrever alguma coisa pro Medium. Ou então, tipo, putz, não tô afim de escrever pro Medium, então eu vou escrever alguma coisa da sala de roteiro. Ah, não tô afim de fazer nenhum desses. Ah, então eu vou ver o corte do meu curta pra dar feedback pro montador. Então é mais ou menos isso, mas eu tô procurando sempre estar escrevendo. Eu acho que a gente se cobra muito de, tem que escrever roteiro, tem que escrever roteiro. E realmente tem que escrever roteiro. Mas tudo bem se você escrever só um textão no Facebook, tudo bem se você escrever uma thread no Twitter, tudo bem se você escrever uma carta de amor para a pessoa com quem você tá, ou com quem você queria estar. Eu acho que o mais importante é escrever, sabe? Independente do formato que seja, porque a gente nunca sabe qual dos nossos projetos vai acabar sendo o projeto pelo qual a gente é conhecido, sabe? Talvez eu seja conhecida pelo projeto que eu mandei para o Cabiria, talvez eu seja conhecida pelo longa que eu escrevi esse ano, talvez pelo curta que eu filmei. Eu não sei o que é, mas é importante trabalhar em todos eles
e meio que dispersar essa produtividade, não deixar ela focada só em uma coisa, porque é um trabalho criativo, então a gente não tem como saber, não é tipo, você senta e vai estudar o Seed Field e aí sim você vai conseguir. Não é assim que funciona. Não deixa de ser uma técnica, Gautier, Sim, você procrastinar, né, usando outro projeto e outro projeto e outro projeto. é. Olha só, tem uma pergunta aqui da Carol. Você acha que a recente experiência como diretora, trouxe lições para você enquanto roteirista? Acho que talvez o oposto, que a minha experiência como roteirista me ajudou a, a ter uma experiência com direção mais tranquila. Porque eu sinto que eu sou muito sucinta no que eu escrevo. Às vezes eu escrevo e eu penso, putz, não tem nada para cortar. Porque se eu cortar alguma coisa, o filme cai. E não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, né? Mas nesse curto eu escrevi ele teve só 2 tratamentos. O terceiro tratamento está sendo a montagem em si. E teve diferenças mínimas entre os 2 tratamentos. Foi a adição de uma cena. Então eu acho que enquanto eu escrevia, eu pensava, tá, eu sei que sou eu que vou dirigir isso, então eu não posso escrever uma coisa muito mirabolante que talvez eu não consiga expressar enquanto diretora. Então eu acho que foi isso, foi uma experiência bem legal. A minha equipe foi muito incrível, mas eu não sei se. Eu acho que foi o contrário do que a Carol perguntou. Uhum. Então, só me ajuda aqui, que eu não lembro se eu cheguei a perguntar. Esse é o seu segundo curta, certo? Sim. E o primeiro, ele é de quando? A gente consegue ver em algum lugar? O primeiro, ele foi feito na faculdade, no meu terceiro semestre de faculdade, e ele está em pós-produção até hoje, porque a pós-produção sou eu. Então, talvez demore um pouco para as pessoas verem, porque ele tem alguns efeitos especiais e eu tive que fazer uma coisa bem básica para poder exibir naquele semestre, mas ele ainda está em pós-produção. Então é possível que o primeiro passe a ser o segundo e o segundo passe a ser o É, primeiro. pois é. Tá. E qual que é a história do seu segundo curta, que provavelmente vai ser o primeiro, vai ficar pronto? Ele é baseado em. Opa! Ele é Ah, baseado voltou, em uma voltou. história. É baseado em uma história real de racismo que aconteceu em uma universidade gaúcha. É um filme de ficção, porém baseado em uma história real. Ok. E qual que é a sua previsão aí dentro dessa loucura de mil coisas que você está fazendo? Vai sair esse ano ainda, imagino. Eu acho que esse ano, sim, porque a gente está bem próximos de um corte final. O meu Uhum. montador é incrível, ele é muito rápido, eu não sei como que ele faz as coisas tão rápido. E, mas eu acredito que ainda esse ano saia, porque a gente já está partindo para a finalização da pós-produção. Legal. Olha, são quase 3h30. Eu queria dar uns minutinhos para você falar um pouco mais livremente e ver se surge mais alguma pergunta. Eu só conseguia ver aqui a pergunta da Carol. Não sei se teve mais gente que chegou a perguntar. Opa, ixi, meu Deus, tô perdida aqui. Ah, pronto, voltei. Quase que eu fechei a tela sem querer. Ah, chegou. Carol, mais uma pergunta, Carol. Qual episódio de série você gostaria de ter escrito? Oh, pergunta boa, hein, Carol? Obrigada. Putz, tá, eu sei. Eu queria ter escrito o episódio Jailbreak. É o último episódio da primeira temporada de Steven Universe. Ah, até que veio bem rápido essa É que resposta. eu amo esse episódio, inclusive eu tenho uma frase dele tatuada. Então sim, eu tenho Con- tatuagem de desenho animado. Agora conta pra gente que frase é essa, né, Gautier? É uma frase de uma música, Made of Love.
É um episódio. É muito. Gente, assistam Steven Universe. É muito incrível. Os episódios têm 10 minutos. Pelo amor de Deus, todo mundo tem 10 minutos. Mas, Onde é que tá? mas tem no. Ai, gente, eu sou a favor da pirataria, então tem no Tocatum. Vocês podem assistir lá toda a série Steven Universe. É muito incrível e. É um episódio que fala sobre amor. E eu sou uma pessoa que eu amo o amor. O meu longa é todo sobre amor, literalmente. Ai. Então eu amo o amor e é isso. Olha, é sempre assim, né? A gente então tá chegando no finalzinho, todo mundo perde a vergonha e começa a chover pergunta. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu abro, se cair no meio da Rafa, eu abro mais um pouquinho para a gente finalizar a Rafa. Rafa, espera um pouquinho. Vamos ver aqui. Cadê? Me perdi. De qual série você tirou mais referências para escrever? Eu vou fazer mais de uma ao mesmo tempo, tá? De Ok. qual série você tirou mais referências para escrever o PMS? Tem um pedido aqui para você falar um pouco mais sobre o seu processo criativo. E tem uma pergunta sobre como o cinema entrou na sua vida, se você sempre quis ser cineasta. Tá, ok. Referência para o PMS. Para o piloto, a minha maior referência foi o piloto de This Is Us e também o piloto de Modern Family, porque quando eu primeiro pensei a série, eu achei que seria uma sitcom. E depois eu percebi que os temas que eu queria abordar, eles seriam muito pesados para uma sitcom e eu conseguiria trabalhar eles melhor como drama. E aí This Is Us foi uma referência bem grande para mim. Qual era a próxima pergunta? Era sobre. Olha, já tô deixando. Seu processo criativo, e depois eu também já esqueci. Era sobre. Se você sempre quis ser sempre quis trabalhar com cinema, como que o cinema entrou na sua vida? Tá, o meu processo criativo, geralmente eu penso a história a partir dos personagens. Eu crio os meus personagens primeiro e crio eles profundamente, data de nascimento, signo, ascendente, Vênus, tudo. Eu crio absolutamente tudo deles. E aí eu penso qual é o conflito que eles vão ter. E isso demora alguns anos. Eu passo alguns anos mastigando mentalmente antes de começar a escrever e funciona. E é basicamente isso. A parte de escrever é ter um prazo e chorar. Sobre ser uma cineasta, na verdade, começou por causa de High School Musical. High School Musical teve um impacto muito grande na minha vida. Inclusive, tenho amigos até hoje que eu conheci por causa de High School Musical que estão assistindo essa live. E eu achei muito incrível a história. Tinha música, nossa, tinha tudo que eu gostava nos meus 13 anos. E ali eu decidi, eu quero ser roteirista da Disney, porque é disso que eu gosto, então eu quero ser roteirista da Disney. E aí eu me perdi no meio do caminho, eu cursei direito, cursei administração, até que eu vi que não tem jeito, eu vou ter que escrever roteiro e vender pra Disney. E Ai, maravilhoso, Gautier. também tive experiências com o teatro, que foi a minha primeira vez manipulando uma câmera. Eu fazia teatro quando eu morava em Angra e a minha turma era muito unida. E eu comecei a pegar escondida a câmera da minha mãe e levar para os ensaios e gravar. E eu gravava a gente brincando e ensaiando, e aquilo meio que acabou sendo meu primeiro documentário, porque no final do curso eu sentei e eu editei no Windows Movie Maker. Eu editei no Movie Maker e eu percebi que eu também gostava daquilo. Eu gostava de manipular as imagens, eu gostava de editar, eu gostava de contar uma história através do que eu tinha filmado. E foi mais ou menos isso, esse meu caminho, High School Musical e teatro. Maravilhoso, Gautier, maravilhoso. Ó, muito obrigada. Já sei que eu vou ter que arranjar algum outro pretexto para te chamar para uma outra live aqui, porque foi uma delícia te escutar. E então fica aí para você acompanhar o bate-papo com a Rafa também. Obrigada, tá? Ok.
Muito Obrigada a você, obrigada. Marília. Obrigada ao Cabiria. Foi uma experiência incrível, tanto ganhar o prêmio como estar no festival. E eu espero que aconteça por muitos outros anos. Ah, lindo, obrigada. Valeu, Gautier. Beijos, tchau, tchau. Agora, Rafa, onde está você? Dá um oizinho aqui para te encontrar. Rafa, vamos ver se eu encontro você rapidinho. Ah, achei. Adicionar. Pronto. Ai, que delícia. Olá, tudo bom, Rafaela? Olá, tudo jóia? Que Eita, meu gato já veio aqui. gostosa essas. Ah, essa conversa está muito boa. Gente, eu vou apresentar aqui a Rafaela. Rafaela Camila, diretora e roteirista formada em audiovisual pela UNB e pós-graduada em roteiro para cinema e TV pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP. Seu curto, O Mistério da Carne, amo, foi selecionado para o Sundance Film Festival, para o Sundance 2019, e ganhou os prêmios de melhor filme no Biarritz Amérique Latim e no Festival New Directors New Films Portugal. Atualmente desenvolve seu primeiro longa-metragem, Sangue do Meu Sangue. Amo também esse roteiro, meu Deus. Ganhador do Baolab França e Prêmio Cabiria 2019. E assim passou a integrar a rede de talentos do Projeto Paradiso 2019-2020. E como é que chama o seu gato? Ele adora, nossa, adora um Skype. Assim, live é a primeira vez que eu faço, né? Mas ele tava lá deitadinho enquanto eu tava assistindo vocês conversando, você e a Gautier. Oi, Gautier, a gente não se encontrou aqui virtualmente, mas adorei o papo. E tava ali deitadinho na hora que você entrou aqui comigo, ele veio para cá. Ele é o Farofa. Eu acho que é Farofa auto-explicativo, sentiu né? que ele sentiu que você ia aparecer, ele quer aparecer também. Ele é bem exibido. Ele gosta de gente. Então, Rafaela, me conta um pouco mais, assim, eu peço essa mini bio para a gente fazer uma apresentaçãozinha, assim, mas tem muito mais, com certeza, e queria que você falasse da experiência também lá com o Projeto Paradiso, e, enfim, fique à vontade para a gente começar você contando um pouco mais, que não coube nessa mini bio, nessa mini biografia que eu contei agora. bom, eu sou de Brasília, né? No início, assim, eu acho que durante o tempo de faculdade inteira eu não trabalhei, nunca tinha trabalhado com roteiro e com direção, eu trabalhava muito com produção. E logo que eu me formei, enfim, passei também por esse momento, né? Você deixa de ser estudante, passa a ser um desempregado, o que eu faço agora da minha vida. E aí tem um edital super forte em Brasília, do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura, e eu escrevi um roteiro meu para curta-metragem e passou. E isso me deu assim um desespero imenso, porque eu teria que fazer e eu não tinha nenhuma experiência, né, com direção, enfim. Ficou ali 1 ano e meio até eu ter coragem de fato pôr o bichinho, né, na rua. E foi meu primeiro curta, que chama A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília, que isso foi em 2011. E aí, com ele, eu consegui entrar numa produtora, eu trabalhei no núcleo de conteúdo, trabalhei com roteiro, mas é roteiro de institucional, assim, enfim, roteiros para empresas, enfim, não era nada muito artístico, assim, né? E aí, depois de um tempo, enfim, aquela correria de produtora não dava mais para mim, eu voltei a trabalhar com produção. Trabalhei ali, acho que uns 4, 5 anos de novo como produtora. Parei na TV Escola, e lá na TV Escola eu fui ser produtora executiva, então eu estava ligada aos projetos que eram de ficção também, que eram produzidos na casa, a gente fazia esses contratos externos e tal. E aí o que eu vi que acontecia é que eu era um pouco o terror da produção, porque na hora que chegava o roteiro eu queria... Enfim, eu via que aquilo era o que eu queria fazer, assim, né? Tipo, eu Você era fiz a algumas produtora coisas que metia a horríveis. mão e Eu deixava os era, roteiristas loucos. eu era, eu era. Eu tenho esse pecado na vida, assim. Então, aí eu decidi que, tá, eu acho que, então, eu tenho que voltar para roteiro.
E aí foi esse movimento de, enfim, voltar a tentar alguns contatos, mas, enfim, Brasília, apesar, enfim, de ter todo esse esforço de regionalização, né, da gente não ter esse núcleo de produção que existe só em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, que chega em Belo Horizonte e tal, mas ainda é uma coisa muito incipiente, ainda não consegue abranger o país inteiro, né? Então, aí eu senti essa necessidade de fazer essa ponte aqui também de São Paulo. Então, no momento eu tenho essas duas casas, assim, eu sou São Paulo e Brasília, e tenho uma empresa com o Otávio Chamorro, meu sócio, que a gente investe assim nessa empresa para os nossos projetos pessoais, enfim, a maior parte não, a gente percebeu depois fazendo o nosso portfólio que 100% dos projetos são de temática LGBT, então eu acho que é a nossa onda mesmo, assim. E bom, enfim, esse roteiro, o Sangue do Meu Sangue, surgiu, já era, enfim, uma coisa que eu tinha na cabeça, né, mas surgiu ali como uma demanda dentro do curso da pós, né, de roteiro para cinema e TV, da FAP, surgiu dentro de uma aula, enfim, a gente tinha que levar um argumento, aí eu trouxe essa ideia, assim, que fazendo um institucional, assim, eu trabalhei 2 anos fazendo um institucional para o Ministério da Saúde, então eu sou, assim, fiz febre amarela, sífilis, tem tudo, assim, se quiser, qualquer consultoria, tem toda, toda a campanha, eu falei 2 vezes, assim, já fiz muita coisa. E aí teve um dos episódios que era sobre transplante de órgãos, e eu conheci esse cara que ele tinha feito um transplante de coração, enfim, um cara de 30 e poucos anos, 40, assim, super jovem. E conversando com ele, ele me falou, assim, sei lá, contou um pouco dessa sensação de ter o coração, né, de outra pessoa, que é um pouco, enfim, um pouco surreal. Já era uma coisa que me atraía, assim, eu gosto, enfim, desse tom, olha, de novo, desses tipos de história, assim, que passam um pouco pelo sobrenatural em situações reais, assim, sei lá. Uhum. E aí ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que era que bom que ele já passou por grandes emoções na vida, assim, de ter casado, ter tido o primeiro filho, porque ele não conseguia mais sentir emoções tão intensas. E aí Caramba, aquilo eu achei forte. tão, tão forte que ficou na minha cabeça, e quando foi para fazer esse argumento aí, me veio essa história, assim. E bom, surgiu dali, né? Enfim, Do argumento para o roteiro, quanto tempo você levou para transformar o argumento em roteiro? olha, acho que foi 1 ano e pouco. Assim, contando que atualmente eu estou usando o prêmio do Cabiria, junto com o Paradiso, que foi um prêmio de $1.500, né, que eu podia usar em alguma consultoria ou qualquer coisa de estudo em relação a roteiro. E aí eu escolhi fazer uma consultoria com a Juliana Rojas. E hoje eu tô, assim, eu voltei assim para o argumento porque o roteiro está completamente de cabeça para baixo, assim, né? Mas é um processo que eu costumo fazer muito dos meus curtas também. Por exemplo, o que eu escrevi no edital, não, assim, não teve nenhuma cena no filme mesmo, assim, sabe? Então eu realmente transformo muito, assim, muito, 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 assim, Caramba, as já estou histórias. muito, muito curiosa. Continua, claro, o mesmo coração da história, né? O Sim. mesmo, eu acho que é a mesma coisa que eu quero falar, enfim, mas E a história se transformou ainda tem a bastante. personagem trans e essa personagem existiu desde o argumento? Não existiu desde o argumento, porque no argumento era centrado mais nessa. Começou como um casal, assim, que era. Só contando um pouco da história, né? Enfim, Sim, a entrou. gente não deu a Hoje sinopse. a história é sobre a Glória, que é uma garota adolescente de 12, 13 anos, né, super religiosa, e que ela tem um problema cardíaco super grave e em um momento da vida dela, ela precisa passar por esse transplante e ganha um coração de porco ao invés de um coração humano.
e aí o roteiro é sobre ela lidando com essa transformação, né, de corpo, né? Então, mexe com questões que são religiosas, enfim, eu fui criada e traumatizada na Igreja Católica, então eu tenho todo um arcabouço aí de conteúdo para poder tratar, assim, vários filmes, os 2 curtas anteriores também têm esse tema, então fala Eu ia sobre isso, perguntar fala isso. sobre e fala sobre todo esse pecado, né, que existe, enfim, né, na Igreja Católica, sei lá, essa depreciação da naturalidade do corpo, dos instintos humanos, né, do desejo, né? Então, para mim, a coisa do desejo é um tema muito importante, é um tema que eu gosto muito de trabalhar. E no início, lá atrás, era sobre uma mulher que recebia esse transplante, era um coração humano, e ia atrás da pessoa que tinha doado o coração, da família, tal, enfim. E aí, indo na pesquisa, me aprofundando, lendo coisas, vendo filmes que tratavam mais ou menos do mesmo assunto, eu descobri que, enfim, eu podia ir um pouco mais a fundo nisso, assim, né? E aí encontrei essas pesquisas que falavam sobre xenotransplante, né? Enfim, e uma das grandes questões disso é a questão ética, que está completamente ligada à religiosidade. Então, eu achei que tinha uma aproximação maior, assim, com o universo que eu queria tratar. E aí trouxe isso, né? E aí na história tem, enfim, a Glória, ela encontra com a Sofia, que é essa garota trans, e elas que são de universos tão diferentes, na verdade, veem que tem coisas muito em comum, assim, né? Então ela é uma garota gótica, trans, assim, então ela tem um pouco, esse gosto pelo dark, né? Pelas coisas, pelas sombras, né? Assim, é uma pessoa que aceita as suas sombras, né? Então ali ela vai também auxiliar nesse processo da Glória, de aceitar também a sua sombra. Né? E eu acho fantástico, assim, qual que é o seu curto anterior? Eu tô achando que eu assisti um, mas não sei se é o anterior ou o anterior anterior. Quais são os seus curtas anteriores? Que também tratam, que traz essa questão da Igreja Católica e tal. É o Arte de Andar pelas Ruas de Brasília, que é de 2011, e o Uhum. Mistério da Carne, que é de 2018. Será que o primeiro também falava sobre questões da Igreja Católica? Será que eu vi? Não tô lembrando. Não Ele sei, eu posso... trata assim de uma forma mais sutil, assim, né? Entendi. Mas ele tem também, assim. A coisa do E que o ali tá o mistério... medo de Deus ali, né? O medo de ser visto por Deus, uma coisa assim. E o mistério da carne, você chegou enfim, ter algum tipo de problema de grupos religiosos, porque tem algumas questões ali que imagino que devem incomodar algumas pessoas. Chegou a ter isso? Isso chegou a acontecer? Ou talvez por ser curta-metragem, não tem um acesso tão amplo, né? Isso te protegeu, de certa forma, de algum tipo de retaliação? Não, eu não cheguei a receber nem nada, não. É, assim, foi super complicado, assim, durante a produção mesmo, assim, né? Porque tem cenas dentro de igreja, e claro, né, que o objetivo não era, enfim, né, fazer nada que ofendesse, né? Enfim, aquelas pessoas que estão ali, né? Aquele lugar, assim, eu não quero desrespeitar as pessoas, né? Enfim, não é essa a intenção. Mas a gente tentou ser muito, né, e com muitos dedos, assim, né, nesse momento da produção. E eu acho que isso que você falou, assim, né, como é um curta-metragem, passa em festival, e o festival já é um público, já é um recorte, né, enfim, de um público que acho que entende aquilo como, né, não como uma ofensa, mas, enfim, consegue pensar ali, relacionar aquilo com os outros temas que estão sendo tratados no filme, assim. E eu não recebi nenhum tipo, assim, E né? a questão do Mas tiveram algumas. desejo. Não, pode continuar. Sim, né? Assim, durante. Então foi tenso, assim, né? Porque a gente, né, a Júlia, foi a produtora do filme, assim, ela rodou não sei quantas igrejas, assim, foi aquela que a gente conseguiu, assim, tem que ser, assim, não tem nada de aprovar, assim, se é a igreja que a gente gosta, que o cara de som gosta, que o fotógrafo gosta, assim, né? Tinha que ser aquela, assim, não, senão a cena caía, e era super importante esse ambiente, né, para dar, assim.
para dar essa impressão. Tem um ambiente super amplo, mas eu acho que ele traz uma claustrofobia, assim, um ambiente meio escuro, coisa meio barroca, assim, né? E aí o filme também usando como figuração as pessoas que eram dali da comunidade, né? Então a gente também que ter esse cuidado para explicar para as pessoas como era, assim, né? Do tipo, o que, que ia acontecer, que as meninas iam entrar dançando, né? Da igreja. Então tinha toda uma questão delicada, assim, a se tratar com as pessoas para que, enfim, para que elas estivessem de acordo com aquilo que elas estão participando, né? Hum. E só para quem, né, quem não viu o filme ainda, nessa cena tem um ritual de lava-pés que é super, eu achei super erótico. A maneira como você constrói o desejo é muito forte, assim, muito poderosa. E eu tinha assistido o curta depois quando eu li o roteiro, e eu percebi isso muito na sua escrita também, nessa construção do desejo. E alguém perguntou aqui, eu me perdi, se dá para assistir os seus curtas em algum lugar, se eles estão disponíveis em algum lugar. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eles estão em algum lugar disponíveis, um dos Estão. dois? O Arte de Andar, ele entrou no... Ele está no YouTube e está também numa plataforma que o Mix Brasil lançou essa semana, chamado Mix Brasil Play. Lá tem uma seleção também super legal de filmes que tratam de questões LGBTs. Está tudo aberto, longa-metragem, curta-metragem, documentário, ficção, enfim. Super recomendo entrar, tudo livre no YouTube. Assim, legal. tá lá. O Mistério não tá ainda, porque ele tá ainda... a gente está tentando, né, fazer algumas outras negociações e, por enquanto, ainda não pode ficar aberto. Entendi. Depois você coloca pra gente nos comentários, no final, esses nomes, esses links para o pessoal encontrar. E alguém fez um outro comentário aqui. Não assumida, eu não sei, deve ser a respeito de alguma coisa que a gente estava falando naquele momento. Vamos ver se a gente consegue lembrar, entender. É Beta Rangel, não assumidamente, né? Porque não ter recebido nenhum prêmio do Festival de Brasília foi absurdo. Aí Otávio falou tudo, Beta. Coraçõezinhos. Mas juro é júri, né? Eu acho, eu não tenho esse tipo de... O filme passou, acho que foi incrível, assim, eu tive muitas... Assim, acho que o momento que eu tô agora, assim, de poder estar desenvolvendo o longa-metragem, acho que tudo isso foi um fruto desse curta, sabe? Acho que ele foi muito importante, porque, enfim, né, dá para sentir que tem um lapso muito grande aí, né, de 2011 a 2018, então tem um tempo imenso que eu fiquei sem fazer, assim, né? Então, eu acho que, assim, quando eu entrei para fazer esse curta, assim, eu fui com realmente muita vontade de fazer. Eu tava com muita saudade de um set, muita vontade de dirigir. Opa, caiu no celular. Opa. E aí... Acontece, não preocupa. que ele tá equilibradinho aqui de um jeito. E ele teve uma recepção super boa, assim, em festivais. Ele que foi mais marcante para mim, que realmente foi assim, uma virada assim, na minha carreira, foi a participação no Festival Sundance, que lá também nossa, é um festival que eles gostam muito de curta-metragem, gostam muito de diretores de curta-metragem e dão muitas oportunidades, assim. Então, dá para sentir que eles realmente, todos os curadores ali, acho que são 8 ou 10 curadores, assim, é bastante gente. Todos viram o filme, todos vêm falar e abrem muitas portas, assim, né? Então, teve um evento lá que eu pude participar que chama Talents Lab, que lá, enfim, são como se fossem mini pitch, mini reuniões, assim, não sei como chama, que é tipo aquelas rodadas de negócio, assim. Então, lá a gente pode ter contato com pessoas do mercado americano e são frutos que estão, assim, né, que eu estou colhendo até hoje, assim, né. Então, esse meu longa, a gente, enfim, apresentou também para uma incubadora também, Talent Forum, isso. Uma incubadora também americana, e a gente está com uma previsão de uma coprodução também internacional, que também é fruto
né, desse longa-metragem, desse curta, né, que, enfim, que rodou aí em festivais. Eu não perguntei antes, agora eu vi que faltam 5 minutos, mas também qualquer coisa, se a gente estiver animada aqui, a gente abre mais um pouquinho para você finalizar. Porque talvez surjam perguntas de última hora, como costuma surgir. Mas eu queria que você falasse do ponto de vista de representatividade LGBT, lésbica, como é que você enxerga esses espaços e essa representatividade que a gente pouca que a gente tem hoje, e as pessoas grupos que estão surgindo. Queria que você entrasse um pouco nesse lugar. Em 5 minutos. Brincadeira. Se animar aqui, a gente abre mais um pouquinho. Não, tudo bem. Assim, eu acho que a primeira coisa que eu também não falei, que eu devia ter falado do início, assim, né, tipo, é agradecer ao Cabiria, né, toda essa abertura que se dá. Eu acho que eu já era stalker do Cabiria, já das outras edições, eu sempre via e falava, caramba, ano que vem eu quero participar disso, eu quero ter um roteiro, quero ter algo para poder, né, para poder entrar, para poder concorrer a alguma coisa. Porque eu acho que é uma iniciativa incrível quando você coloca, enfim, né, roteiros com personagens femininos feitos por mulheres, assim, né? Então, partindo do princípio de que quando não se fala isso, né, quando são, né, enfim, concursos de roteiro ou festivais, isso está mudando, acho que nos 2 últimos anos, né? Mas o que se vê é que viram, né, quando não é dito, é um festival branco e hétero, né? Então, é super importante esse recorte, é super importante a gente assumir essa identidade, né, assim, nas obras. Eu acho que, para mim, essa questão assim, de trazer diversidade nas obras e trazer temas que são do universo LGBT é uma coisa, enfim, super natural, porque sempre quando eu vou trazer uma história, eu vou pensar em uma história, eu sempre acabo trazendo algo da minha experiência ou de como eu, né, enfim, eu viveria naquela condição que está aquela personagem. Se eu consigo me colocar, eu acho que é mais fácil nessas condições, assim. E acho que todas as histórias que eu crio, assim, me vêm, assim, essas personagens. E eu acho que essa é a importância também da gente poder ter essa diversidade, assim, do outro lado, né, em pessoas que são produtores, pessoas que são diretores, pessoas que são roteiristas, porque né, dentro do nosso processo criativo é algo que, enfim, a gente sempre vai beber dessa fonte, né? Enfim, acho que das nossas próprias experiências, tal. Então, eu acho que está aí o reflexo de ter uma representatividade também, né, por trás ali das câmeras, né? Fora que, enfim, eu acho que não que seja né, muita gente acaba confundindo né, aquele uso um pouco equivocado da questão do lugar de fala, né, como não que seja que homens não possam falar disso, mas que, enfim, mas que a gente acho que consegue se colocar em dúvida muito mais, assim, né, se colocar sei lá, eu acho nesse que momento, assim, né? os projetos só perdem de não acolher diversidade, porque você está adicionando camadas das experiências desses outros corpos que têm outras vivências, né? Fora a arrogância de, às vezes, tentar bancar sozinho todo um universo que não tem conexão com a sua experiência no mundo, né? Mas eu tô vendo que as pessoas, né, estão ficando um pouquinho mais atentas com isso, né? Sim, eu acho que elas estão vendo que assim, como a Gautier falou, é o rolo compressor, né? Assim, então, não tem mais como você passar. Então, eu acho que até por ter virado uma demanda quase de mercado, né? Então, que eu vou ter que colocar aqui uma mulher, porque senão, na hora que isso daqui for pro ar, eles vão perguntar, não teve mulher? Então, assim, é uma coisa que se retroalimenta ali, né, eu acho, né? Então, a gente vai exigindo por alguns motivos, às vezes, assim, eu já fui cota a cota feminina em sala, assim, né, e dá para ver como, às vezes isso, assim, né, de você também ser, meu gato, de você ser a única mulher também não é o melhor
né, a melhor das situações, assim, né, enfim. Mas eu acho que é algo que agora o próprio público também está exigindo, né, assim, não é só... Uhum. Sim. Rafaela, acho que tá travando e nosso tempo tá acabando. Olá, voltamos aqui só para poder encerrar com calma com a Rafaela. Deixa eu ver se ela volta. Já voltou, está voltando. Eu vou avisá-la aqui. Voltei. Só aí, pois é. Não, tava no finalzinho, Rafaela. Agora a gente conclui aí com um pouquinho de correria. Ué, tá dizendo que você não pode participar? O que aconteceu? Vamos ver. Será que a sua internet tá falhando, Rafa? Tá dando que você não pode participar. Vamos tentar de novo. E agora? Não tô conseguindo. Você quer tentar sair e entrar de novo, Rafa? Porque tá dando que... Isso, tenta que tá dando que você não tá podendo atender. Obrigada, pessoal, que tá voltando aí pra gente escutar esse finalzinho da Rafaela Camelo. Pronto. Aqui. Não! Não tá dando. Ai, Rafa, tá dando que você não pode participar. Que estranho. Vou tentar de novo. Qualquer coisa fica aí uma... Pronto, conseguimos, oba. Tava com medo de não conseguir, tava dando erro toda hora, mas vamos lá. Você tem o seu tempo de finalizar e se surgir alguma pergunta, né, a gente consegue responder. Nossa, eu acho que eu até perdi, não lembro que... A gente tá falando sobre as questões de representatividade, né? Você falou que é natural para você falar sobre o universo LGBT, porque, enfim, faz parte da sua experiência. Era algum lugar por... lembrei. Tava falando que você era a única mulher, cota mulher, em sala de roteiro. Você ia falar, acho que alguma coisa dessa experiência. Não, exatamente. Isso é super complexo, né? Porque em alguns momentos você não tem com quem trocar, né? E você sendo a voz dissonante, assim, eu já me peguei em momentos, por exemplo, de pensar, tá bom, eu preciso, assim, não estou muito confortável com essa personagem, com o arco dessa personagem, mas se eu usar alguns termos que, né, se referem ao feminismo aqui, eu acho que eles não vão... Então, assim, às vezes é complexo isso, né? Assim, eu estava conversando sobre isso com a Carol Margoni, roteirista também. E ela me falou, né, que uma das estratégias que ela usa é do tipo, gente, ó, tudo bem, mas vocês vão passar vergonha com esse personagem, tá bom? Porque não tá bom. Então, assim, tentar usar um pouco outros discursos, porque às vezes é complexo, né? Porque você tá ali para cumprir aquela cota de mulher, como se, enfim, você é consultada em no momento que é oportuno, e é complexo, né? E às vezes A o Carol avanço não é Rodrigues tão falou grande, né? a Carol Rodrigues falou dessa experiência também, dessa dificuldade de conseguir ser ouvida, né? Que não basta estar ali Exatamente. na sala, né? Ali para cumprir cota, tem que dar espaço para as pessoas, de fato, criarem, né? Então, assim, uma coisa que, assim, para mim, eu já decidi em próximas situações vai ser tudo bem, eu aceito, mas desde que eu não esteja sozinha, assim, né? Então, a cota tem que ser de no mínimo 2, para ter pelo menos uma troca, assim, né? Então, não é tão simples assim, né? Porque no momento que chega, né, ali no vamos ver, né, na hora de uma produção grande, uma produção de série, algo que existe um cliente por trás, né? Enfim, que existe, sei lá, alguém, um diretor, um produtor que vê essas questões, mas que não, de fato, isso não é algo que brota deles, assim, né? Então, acaba se misturando ali com outras questões que são também tão importantes como, mas acaba se perdendo, enfim. Isso me lembrou também, falando sobre essa situação de cota, tal, de ser a única mulher, ou no caso da Carol, a única mulher negra,
Não, ela é a única mulher. Ela era a Carol, acho que 3 homens, ou 3 homens brancos, enfim. Uhum. Lembrei de uma fala da Renata Martins, numa live da Manifesta. Quem não conhece, corre lá, Manifesta Cinema, esse coletivo de mulheres que surgiu ano passado em Brasília. Ela falando de quem está ali numa posição de poder, que essas pessoas pensarem em... E aí, você vai deixar de indicar o seu amigo porque você realmente tá lutando pela diversidade a ponto de deixar de indicar o seu amigo? Ou você está lutando pela diversidade da boca para fora? Porque a gente sabe que tem muito disso, né? Sim. Desse lugar de indicar amigos. Eu já vi vários relatos de salas de cinema com roteiristas que não eram roteiristas. Eram É. amigos que resolveram escrever roteiro e tiveram uma chance de entrar numa sala de roteiro. Enquanto tem roteiristas experientes que custam, assim, tem uma dificuldade grande de conseguir trabalhar em sala de roteiro. Então, aí isso conectou também com aquela ideia do rolo compressor, Sim. porque não tem, não tem muito como não ser radical agora, né? Porque é tanto atraso, né? Que se a gente não vier empurrando, né? Parece que as coisas não vão andar nunca, né? Não sei se você tem essa sensação. Eu acho que a coisa é, assim, a minha sensação é que a gente tem que exigir 80% para conseguir 30%, assim, sabe? Do tipo, tem que exigir mais para alguma coisa passar, né? Para ser, de fato, uma demanda muito grande. E, enfim, eu acho que tem vários recortes, assim, nisso, né? Tem, claro, a questão de gênero, a questão de raça, tem a questão regional também, que é super complexo, né? Como eu estava falando, assim, de... Cinema e TV, o meio de audiovisual, é um meio muito elitista, assim, né? É muito E, complexo, assim. e Rio e São Paulo, né? Eu sou de É, Minas, eu também estou meio fora do sim, eixo, apesar de ter morado muito tempo no Rio. sim. E é super complexo porque, assim, não basta você chegar e você ler todos os livros, você fazer um curso, você escrever os seus pilotos, até você ganhar prêmios, você fazer coisas. Se você, por exemplo, não tem uma boa relação com as pessoas, com produtores, com outros roteiristas que convidam roteiristas para compor uma sala. Então, isso é super complexo, assim, né? Porque você acha que você vai ser roteirista, você vai escrever, vai poder entrar na sua concha e ficar ali tranquilo, parado, sozinho, sabe? Recebendo coisa. Não é, sabe? Então, existe essa exigência, assim, de você estar participando dos eventos, de você estar conhecendo pessoas, assim, de você, enfim, para pessoas que são introspectivas, eu me coloco nisso, assim, né? Isso é muito mais complicado. Então, se você está fora do eixo também, como é que você vai fazer isso? E eu acho O que, custo cara, disso, né? é o custo disso. Então, eu acho que, assim, é uma loucura, assim, trabalhar. Acho que trabalhar com um roteiro, assim, acho que é uma coisa de... Realmente, acho que escrita já é uma coisa de gente obsessiva, já é uma coisa de gente que tem, sei lá... É muito difícil, mesmo assim, isso do... Você estava acompanhando você falando, assim, né, na coisa das horas bunda, assim, né? Isso é complexo, né? Complexo, porque do mesmo jeito que eu vejo, sei lá, gente que trabalha com, sei lá, com música, que você tá ali no seu, mesmo que não seja seu trabalho principal, né? Você tem que ficar ali 3, 4, 5 horas treinando por dia ali. A gente também, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro ali afinando a caneta, né? Assim, afinando a teclinha ali do computador. Então, e tendo tempo para isso, né? E ainda encontrando tempo para fazer projetos que a gente não sabe se a gente vai ganhar alguma coisa em cima daquilo, mas é uma exigência, porque se alguém chega para você e fala, ó, você só tem esse projeto, de repente você vê que você não é bom o suficiente, e é complexo, assim, eu acho um meio difícil, difícil. Eu estou sendo assim, Diagnóstico. eu acho, é isso, assim, né? Eu acho que, cara, muito, assim, para mim é a palavra elitista mesmo, assim, é muito foda, muito É, difícil entrar, é, não é, tem, não tem um caminho a não ser, assim, a indicação das pessoas, e às vezes acontece isso, né? Eu acho que, óbvio que tem exceções, né? Mas a maior parte das pessoas é por esse caminho, assim, né? Do tipo, é a indicação e você é. fazer
conhecer uma pessoa que vai poder te indicar para outra, e aí, enfim, segue sua vida, né? Não que não possa, né? Acho que o que influencia muito nisso que a gente está falando é a velocidade com que você vai conseguir chegar em determinado ponto da carreira. Porque quem não tem esses caminhos e é talentoso e é insistente e teimoso, teimosa, provavelmente, possivelmente, em algum momento vai conseguir o seu lugarzinho ali, mas isso pode demorar 20 anos, quando para alguém que conhece alguém, vai demorar 2 meses. Né? Exatamente. Nossa, exatamente, assim, né? Então, dá vontade até de citar na cidade, tipo assim, sei lá, o cara que conhece, o cara da publicidade que conhece, não sei quem, assim. Enquanto se você sai, enfim, de uma universidade que você estudou, você fez um curso, você às vezes fez uma pós, né, enfim, é muito mais complexo, assim, eu acho que os caminhos são completamente diferentes, assim, acho que para mim foi, eu acho que depois de 2 anos e pouco, assim, já insistindo nisso, assim, e investindo muito, assim, né, porque, enfim, eu já tinha, eu tinha né, um trabalho como produtor, assim, e aí eu tive que largar completamente mão disso para poder fazer outras coisas, assim. E aí, enfim, tentar contato, fiz trabalhos praticamente de graça para produtora grande, naquela promessa de quando surgir uma grana, eu te chamo. E aí é o lugar, assim, e aí é o lugar que que você corta até quem é, por exemplo, de uma classe média baixa ou pessoas periféricas, né? Se você não for no mínimo classe média, você não consegue ter estrutura, né, para conseguir trabalhar de graça ou quase de graça tantas vezes para conseguir construir essa rede, né? Rafa, exatamente. eu vou encerrar. Assim, né? Tá bom. Eu vou encerrar. A conversa rende horas, eu sei. Sim. Muito obrigada por você ter aceitado participar dessa conversa. E tomara aí que a gente tenha muitas inscrições para o Kabire, aproveitando, né? Eu esqueço de falar que a gente está com as inscrições abertas, falei só uma vez na live toda. E divulguem, e a gente está com gratuidade para mulheres negras, indígenas e trans. Temos um comentário da Gautier que a gente não vai acabar sem ler. Não se faz cinema no Brasil sem câmera e sobrenome de herdeiro. Esse assunto, então, dá para fazer uma live só desse assunto, né? Enfim. Exatamente, super assina embaixo. Bom, agradeço demais o convite, Marília. Eu acho que o Kabire, nossa, me abriu muitas portas, foi muito bom, assim. Eu acho que é um selinho ali, né, que eu levo comigo, que eu gosto muito de me apresentar assim, como alguém que passou pelo Kabire. Eu sei como a seleção de vocês é criteriosa. Eu adorei, assim, adorei poder participar dessa família aí, Kabire. O Prêmio do Paradiso também foi incrível, elas são incríveis, abrem também muitas portas enfim, só tenho a agradecer e estou divulgando para todo mundo. Corram, acordem às 5 horas da manhã, escrevam o seu roteiro para o Kabire, porque a chance, nossa, de participar disso é única na vida, assim. Adorei. Obrigada, Rafaela. Obrigada mesmo, viu? Olha, vamos marcar outras, hein? Vai vir outras aí no futuro, porque tem muita coisa para falar. Tá bom. Obrigada, tchau. Obrigada a todo mundo que apareceu aí. E a live vai estar salva assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.